Não, pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que Isso. com o medo, umas paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8 mil por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento, rejuvenesce ou retarda o envelhecimento, né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito, isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? O vampiro não, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né? Que era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra cacete, ele era o empalador. O empalador. Pode crer. Então, eles pegavam e faziam o seguinte, o ritual para extrair o adrenocromo, né? Você tem que aterrorizar a vítima, né? De preferência são crianças, né? Na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho pra te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo Monstros Mas eu tô querendo, né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então, eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando estava aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande, né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. E isso daí é vendido no mercado paralelo assim, a um valor estratosférico, né? Então, os satanistas, eles se beneficiam do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então, tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece. O Tom Cruise? Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. Cientologista, né? Pois Tem alguma coisa a ver? Eu estou dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? Claro, sim. Né? Então você financia, né, a instituição satânica assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então... Mas depois a criança vai para casa dormir? Ela morre, porra. Não. Ela dorme para sempre. Mas executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra. Entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece, né? Então eu creio que uma boa parte disso vai servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena, ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é, sei quem são, tal. Não adianta, ó, o delegado, né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade, tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um documentário da Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados supostamente uma seita satânica.
né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás. Ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas. Ele apresentou para a polícia essas provas. A polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás. Morreu o assunto. E ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado. Né? Então eles se protegem bastante. Agora, é claro, ninguém escapa da justiça de Deus. Quer dizer, as pessoas podem achar que estão protegidos, né, das questões sociais, assim, que eles se protegem bastante, mas não vão estar protegidos da mão de Deus. A mão de Deus alcança eles e o que você semeia, você colhe. Teve Isso é bíblico, algum né? caso de um satanista que se fudeu recentemente? Como assim? Que... Se virou notícia, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele estava fazendo maldades e o caralho. Não. Nunca ouvi nenhum caso assim real, né, de alguém que de fato... E aqueles ricaços lá dos Estados Unidos? Eu não lembro o nome dele, mas rolou uma polêmica que o cara dava várias caronas pro Bill Clinton, era amigo do Bill Gates, e tinha um sistema de pedofilia aí, né? Steve Bannon? Não é Steve Bannon, não. É o... Eu não sei o nome. Esse cara, se não me engano, tem um filme sobre ele, né? Ou alguma coisa. Eu acho que eu sei quem é, assim, eu não tô lembrando o nome. Mas Harvey Weinstein? Você vê que no final das contas não dá em nada. Mais ou menos, ele morreu, né? Ele era bilionário e foi enforcado na prisão, né? Pois é. Mas as coisas assim, talvez existem pessoas que fazem um serviço sujo, né? Mas quem está comandando os cordéis, né? Alta cúpula, isso daí. Quem é a alta cúpula do satanismo? É difícil de eu te explicar isso. São 13 famílias, na verdade, né? 13 famílias extremamente poderosas. Então, na nota do dólar? Tá. Na nota do dólar tem 13 flechas ali, simboliza as 13 famílias também. Tem uma coruja na nota do